Retomamos a notícia de abertura deste 360. Foi já anunciado ao país o plano de desconfinamento da economia portuguesa e o Conselho de Ministros também aprovou as novas regras para o ano letivo. Os exames do 9º ano foram cancelados e o acesso ao ensino superior faz-se apenas com as provas de ingresso que os alunos necessitem. Está connosco neste 360 agora em representação da FENPROF Mário Nogueira. Muito boa noite. Estas eram exigências da FENPROF, esta reorganização dos exames. São exatamente as decisões que os professores queriam? Olá, boa noite. Aqui não se trata de uma questão de exigências, porque vamos lá ver, estamos a falar aqui de alguma coisa que tem a ver com o ano letivo, com o desenvolvimento do ano letivo, com os déficits que os alunos têm este ano e que se acumulam aos que já vinham do ano passado. Repare-se, este seria um ano para recuperar dos déficits do ano anterior, por causa do ensino à distância. Inclusivamente, o Ministério da Educação recomendava que as primeiras 5 semanas do ano letivo se destinassem precisamente a recuperar desses prejuízos e desses déficits. E isso não aconteceu porque não foi possível. O primeiro período foi um período muito complicado, com alunos que ficavam em isolamento, de quarentena, com professores que também iam ficando, as turmas ficavam sem aulas. Entretanto, chegou o ensino à distância, houve aquela interrupção antes do tempo, em janeiro, depois o ensino à distância, agora um regresso que, no caso do secundário, vai até meados de abril, não é? E, portanto, este é um ano, mais um, completamente atípico e cheio de problemas. E, portanto, não teria sentido, por um lado, no ensino secundário, que tudo o que não tivesse a ver com acesso ao ensino superior e fosse simplesmente a conclusão do ensino secundário ficasse dependente de exames. E relativamente, quer às provas de aferição, quer mesmo às provas finais, que não são propriamente exames, às provas finais de 9º ano, não tem sentido também num ano como este, em que as desigualdades foram tantas, em que as diferenças entre os alunos que tiveram acesso, por exemplo, neste tempo de ensino à distância, tiveram acesso aos equipamentos e os que não tiveram, os que tinham internet e os que não tinham, os que tinham apoio na escola e puderam lá estar e os que não estiveram. E, portanto, seria, de facto, de uma forma muito pouco equitativa entre todos, sujeitá-los agora a provas que ainda por cima não têm, digamos, qualquer tipo de impacto para Mário Nogueira, mas deixe-me é? perguntar-lhe uma coisa. Não ter impacto é garantir que, de facto, a diferença de condições em que as crianças passaram por este período não tem uma consequência. Mas o que lhe pergunto é, os alunos não vão ser testados em nenhuma outra etapa, desde o 9º ano até à entrada na universidade, ou no próximo ano entram em vigor novas regras? Não, à partida, tanto quanto se percebe, no próximo ano mantêm-se em vigor as regras anteriores a estas, ou seja, estas regras é que são as regras excepcionais, as regras para este ano, ou seja, tanto quanto se percebe, não foram eliminadas as provas finais do 9º ano, não foram eliminados. E não estou a dizer que essa discussão não se devesse fazer, mas estou a dizer é que o que foi eliminado, nomeadamente ao nível de exames também no ensino secundário, que não relevam para o acesso ao ensino superior, e nomeadamente as provas finais do 9º ano, tanto quanto se percebe, aquilo que aconteceu foi uma decisão que tornou semelhante essa parte da avaliação final dos alunos àquilo que já o ano passado tinha acontecido, mas não foi uma alteração do regime de avaliação dos alunos, que é de facto indispensável, mas que, enfim, admito que nas condições em que nós estamos não exista a serenidade e a tranquilidade para fazer essa discussão. Portanto, parece... Nem condições de igualdade para os alunos, efetivamente. Em relação às etapas de reabertura dos vários ciclos, as escolas têm tempo para as preparar? Quer dizer, quem soube hoje e ainda vai saber amanhã, por conferência de imprensa, penso que com a presença do Ministro da Educação, quais são as condições em que na segunda-feira estará o pré-escolar e o primeiro ciclo, evidentemente que estamos a falar num sábado e num domingo para criar essas condições, ou seja, um fim de semana. Não é fácil. Agora é assim, eu penso que a questão principal aqui nem tem a ver propriamente com o calendário. Vamos admitir que o calendário é um calendário que decorre da opinião favorável dos peritos, dos especialistas. Evidentemente que se esperava que a primeira abertura
se desse no dia 17, até porque como o estado de emergência vai até 16 e, portanto, fosse no primeiro dia a seguir, ao 17, e sempre ficavam ali mais 2 dias úteis para poder preparar tudo. Agora, mais do que o calendário, no entanto, tem a ver com as condições. Há uma jornalista na conferência de imprensa perguntava ao Primeiro-Ministro se seriam observadas as recomendações do Sr. Presidente da República, nomeadamente no decreto presidencial, em que se afirma que era importante articular o regresso com a testagem e a vacinação, e ainda mais sabendo nós que a testagem e a vacinação foram anunciadas com, enfim, algum impacto e como sendo medidas importantes que são para essa reabertura. E ficámos a saber que não era assim. E se podemos entender que em relação à vacinação será um processo mais complexo e, portanto, terá mais alguma... Esse não depende do país, depende mas, por exemplo, em relação à testagem... Exatamente, e aí compreende-se, mas em relação à testagem, enfim, convenhamos que deveria estar preparado para ser de outra forma. Mas não apenas isso, por exemplo, mesmo outras condições, vamos lá ver... Distanciamento nas salas de aula, que não houve no primeiro período, limpeza e desinfecção que exige um reforço pessoal auxiliar, mesmo relativamente, por exemplo, aspectos que têm a ver com a separação das crianças, seja nas atividades de enriquecimento curricular do primeiro ciclo ou de componente de apoio à família no pré-escolar. Durante as atividades letivas, as crianças vão estar separadas naquilo que se chamam bolhas e que corresponde às suas salas de atividade, no pré-escolar ou às turmas do primeiro ciclo. Mas depois chegam as AEC e chega a componente de apoio à família e juntam-se alunos de turmas distintas, que afinal para que é que serviu essas... Estas são medidas que, em nossa opinião, ainda devem ser, e esperamos que amanhã o Ministro as possa anunciar, tomadas, porque não basta o regresso, a testagem, certo, a vacinação, quando houver vacinas disponíveis, certo, mas há um conjunto de condições de segurança sanitária e de prevenção que têm que ser reforçadas em relação ao primeiro período. Lembremos-nos que no primeiro período cerca de 3 mil escolas, portanto mais de metade das escolas portuguesas, tiveram casos de Covid e, em alguns casos, em algumas delas, um número até bastante significativo. Portanto, as escolas vão abrir, é bom que sim, mas tudo deve ser feito para que não voltem a fechar, porque de facto o ensino à distância cria dificuldades de aprendizagem tremendas nos alunos, cria desigualdades, cava desigualdades muito profundas e, portanto, é bom que ao abrirem as escolas não voltem a fechar e que aqueles passos que o Primeiro-Ministro admite que possam ter que ser dados para trás não se deem na educação, mas para isso é preciso uma maior responsabilidade e prudência do que aconteceu no primeiro período. Há seguramente no regresso das crianças à escola déficits de aprendizagem e um afastamento, uma maior desigualdade entre eles. As escolas têm capacidade para dar apoio a estas crianças? Pois, tudo hoje aconselha a que para que isso seja possível, e nós estamos a falar já numa parte final do ano letivo, que as escolas deveriam poder reforçar em docentes, e não apenas docentes de apoio, professores de apoio, até porque algumas das crianças que precisavam de medidas adicionais, por exemplo, alunos com necessidades educativas especiais, alguns alunos de risco, puderam continuar a ser acompanhados, e houve professores, nomeadamente da educação especial, da intervenção precoce e outros, nas escolas de acolhimento, que nunca deixaram de estar em ensino presencial. Mas isso já não vai ser suficiente para poder recuperar de todos os déficits e quebras de aprendizagem, porque eles são grandes. Foi todo um primeiro período, um pouco mais que o terceiro até o ano passado, entre 16 de março e o final do ano letivo, com exceção para uma parte do secundário já no final. Este ano tivemos um primeiro período, enfim, com muitos hiatos, como eu disse, com alunos, com professores que em determinados momentos não podiam estar presentes. Depois fechou tudo a 22 de janeiro, estamos agora já a meio de março, não é? E enfim, o secundário vai abrir apenas a partir do terceiro ciclo do dia 19 e o superior, aliás, do dia 19 de abril. Aliás, é um problema que os colegas nos estão a colocar, é que o terceiro ciclo do ensino básico vai abrir em abril no dia 5, mas o secundário vai abrir a 19. Ora, os professores do terceiro ciclo e do ensino secundário são os mesmos, o que significa
que vão ter alguma dificuldade de articulação entre terem turmas em presencial e depois turmas à distância. Portanto, tudo isto são aspectos que ainda têm que ser melhorados. Agora, há uma coisa que não há dúvida nenhuma, é que para se poder ainda assim recuperar alguma coisa das muitas perdas que existiram, era necessário, por um lado, que as turmas ficassem mais pequenas, para que houvesse um ensino mais direto, mais individualizado, uma possibilidade de diferenciação pedagógica no trabalho com os alunos, que em turmas grandes não é possível garantir, que houvesse um reforço do número de professores nas escolas também, no sentido de poderem ajudar os alunos a recuperar das aprendizagens e das perdas que tiveram neste tempo todo. Mário Nogueira, muito obrigada. Muito boa noite. Nada, boa noite.